A sessão ordinária desta quarta-feira foi aberta com a votação da emenda do vereador Ubaldo Fernandes a um projeto de emenda à lei orgânica do município. Pela proposta do vereador, ficam isentos do pagamento de dívidas antigas do IPTU as instituições sem fins lucrativos da cidade. Muito dirigente dessas entidades desconhece que existe a lei. Quando passa a perceber que existe essa lei que ampara a isenção de IPTU, eles se dirige à secretaria, solicita esse benefício. Então, a Secretaria de Tributação do município concede esse direito. Mas o retroativo, aquelas dívidas que foram contraídas no decorrer dos anos anteriores, é que estava pendente. Com esse projeto de lei, a Prefeitura Municipal de Natal está reconhecendo o perdão dessas dívidas anteriores. Na sequência, entrou em votação a segunda discussão da Lei Orçamentária Anual para 2016, que tem encartada 160 emendas. Pela organização estabelecida, foram aprovadas inicialmente as 45 emendas consensuais. A equipe econômica do governo esteve presente por 3 vezes aqui na Câmara, uma em audiência pública e 2 em reuniões com os parlamentares, em que os vereadores discutiam a possibilidade de suas emendas serem consensualizadas. E foram aproximadamente 50 emendas aprovadas de forma consensual. As demais iremos a debate. Com a aprovação das emendas consensuais, o vereador Sandro Pimentel, do PSOL, chamou a atenção dos parlamentares para o valor das emendas impositivas destinadas no orçamento. Segundo ele, os recursos deveriam estar calculados a partir da receita corrente líquida do município e não da receita tributária. As emendas impositivas, elas são provenientes de uma lei que está em vigor, foi publicada em junho deste ano, que estabelece que o total de emendas é equivalente a 2% da receita corrente líquida. Quando se faz esse levantamento dos 2% da receita corrente líquida, totaliza 49 milhões de reais. Quando dividido por 29 vereadores, daria para cada vereador apresentar emendas de serviços, de obras, etc., um montante de 1.700.000 em números redondos. O que a Prefeitura colocou na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ela descumpriu uma lei em vigor, portanto, a LOA está ilegal também, se continuar assim, coloca 2% da receita tributária. O bolo da receita tributária é bem menor. Quando você divide, vai dar 411 mil. Então, olha a disparidade. O líder do Executivo, Ranieri Barbosa, explicou a alteração e citou um acordo feito com o vereador Felipe Alves, autor da emenda à lei orgânica, que destina 2% da receita corrente líquida para as emendas parlamentares. A receita corrente líquida, ela contém desde os valores das transferências correntes, das verbas vinculadas, da folha vegetativa, ficaria um volume muito alto para você poder extrair os 2% para as emendas impositivas. Usando o bom senso, o próprio autor da lei acordou para ser 2% do valor das receitas tributárias que são dos impostos do município e que totalizou 11.932.000, dividindo pelos 29 parlamentares, fica uma média de R$ 411.517. No entanto, não foi feito, e que nós vamos fazer essa correção. O vereador Santo Pimentel foi muito feliz em ter identificado que temos que também alterar agora novamente a lei orgânica, retirando da receita corrente líquida para a receita tributária. A sessão acabou sendo suspensa para os parlamentares se reunirem na presidência com a secretária adjunta de Planejamento. A intenção era discutir o encaminhamento das emendas impositivas e das outras 115 emendas não consensuais. O presidente da Casa, Franklin Capistrano, defendeu o diálogo para encaminhar a votação e aprovar um orçamento que seja possível de ser executado em 2016. O município poderá arrecadar em 2016 2 bilhões e 600 milhões. Poderá. Agora eu pergunto, e se não arrecadar? Arrecadar 1 bilhão e 800 mil? Então, o que está escrito aí, muita coisa que está escrito e que pode ser aprovado, e que poderá certamente ser aprovado pelo plenário da Câmara, muita coisa não vai valer, porque não vai haver dinheiro para isso. Então, eu acho que a gente tem que ser realista, não ficar
pensando em situações que não podem ser confirmadas na prática. Com a extensão da reunião, o presidente da mesa diretora encerrou a sessão e convocou a retomada da votação para esta quinta-feira.